Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para o ministério, que é a vida espiritual dos ministros, dos membros, ou seja, do ministério em geral. No vídeo anterior falamos sobre isso com as irmãs de círculo de oração, e hoje é com os ministros. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. No vídeo anterior falamos com as irmãs de círculo de oração, pois elas têm esse compromisso de orar por tudo desse ministério, pelo Brasil e o mundo, pois esse compromisso está sobre os ombros dessas irmãs. Mas pelo jeito, o Espírito Santo delas não mostram nada que está acontecendo. E hoje vamos falar com os ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares locais e oficiais. Então vocês, ministros, que tipo de Espírito Santo habita dentro de vocês? Um Espírito Santo que não vê nada, não escuta nada, não sabe de nada? Um Espírito Santo cego, mudo e surdo? Estou perguntando, porque as suas atitudes mostram isso. Quando se refere a um pastor, a um ministro, a gente espera dele santidade, lealdade, tanto com as Escrituras, com Deus, com o ministério, com aqueles que estão obedecendo a esses ministros. Mas quando eles passam a ser coniventes, eles passam a ter menos credibilidade. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como sabemos, nesse ministério, há muitos escândalos divulgados tanto nas emissoras como nas redes sociais. Também na justiça está cheio de escândalos e processos envolvendo esta direção da IEADPE. Então eu pergunto a vocês, pastores da IEADPE, ministros em geral, que tipo de Espírito Santo habita dentro de vocês? Um Espírito Santo cego, mudo e surdo? Pois, como sabemos, quando nós aceitamos Jesus, vocês ensinam, a Bíblia diz, que o Espírito Santo habita em nós. Está no vídeo anterior falando com as irmãs. E que esse mesmo Espírito Santo nos instrui, nos ensina, nos orienta, nos avisa de alguma coisa. Mas parece que quando vocês se converteram, o Espírito Santo passou bem longe de vocês. Porque as suas atitudes não são de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu pergunto, que tipo de Espírito Santo existem dentro de vocês? Como sabemos, esse ministério ele está com muitos escândalos, principalmente envolvendo políticos desse ministério. O pastor presidente, ele fez um plano, fez um projeto para eleger políticos para defender a igreja. Não sei de que nada eu vi esses ministros fazerem nenhum tipo de bondade para esse ministério, a não ser escândalos, que não é bom para o ministério. O pastor presidente, ele fez o projeto Cidadania, que em 2011 elegeu o pastor Eurico, que está em Brasília até hoje, fazendo o que eu não sei, que não se mostra nenhum projeto, nenhum tipo de trabalho dele. Assim como outros ministros daqui da IEDPE, que só causaram escândalo para o ministério, como o evangelista Adalto Santo,
e a vereadora Aimee, que não é mais vereadora. Então, ministros, em setembro, outubro e novembro é a campanha estadual de oração e eram divulgados o projeto Cidadania. Vocês estão vendo agora. No item 3 está lá o projeto Cidadania, o grande templo. Então, vocês lembram que vocês oraram, pediram oração por este projeto Cidadania? Pois o nosso pastor ele não conhece esse projeto. Vejam. Você poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Como vocês viram, ele diante do juiz, ele mente. João 8,44 para a sua meditação, meu pastor. Ele diz, eu não conheço o projeto de cidadania. Esse projeto o senhor fez, vá lá conversar com a minha irmã, diga a ela que não existe, porque a minha irmã foi escrava sua, trabalhando nesse projeto para muitos políticos, principalmente a Aimee e o presbítero Adalto, que hoje é evangelista. Vá, meu pastor, falar com a minha irmã, diga para ela que não existe. Então aí vocês viram, ministros, que o nosso pastor, diante de um juiz de direito, ele mente. Cabra mentiroso, mentiu mais na justiça do que o macaco pula em um ano. E vocês, e o Espírito Santo de vocês não viram, não viu? Nenhum de vocês sabe disso? Nenhum de vocês viram nada sendo divulgado, nada sendo comentado desses escândalos envolvendo o projeto Cidadania? Como está aqui na tela. Se vocês não tem isso aí, eu mando para vocês. Então, se o pastor mentiu na justiça, que tipo de Espírito Santo há dentro do Senhor, meu pastor? Um Espírito Santo cego, mudo e surdo? Então o senhor não está guiado por Espírito Santo. Então que Espírito está guiando o senhor? E vocês, ministros, que tipo de Espírito Santo está guiando vocês? Mas acontece que o nosso pastor, ele é muito idolatrado, pois nesse ministério se adora mais a criatura do que o Criador. Inclusive, tem ministro, que com suas atitudes, ele está dizendo ali que o pastor presidente, ele é onipresente. Vejam. Agradecer também ao nosso muito digno pastor, que mesmo às vezes na ausência dele, mas nós sentimos a presença dele, Ele diz o digníssimo pastor. O senhor é digno em quê? De quê, pastor? O senhor que destruiu a credibilidade desse ministério. Meu pastor, será que o senhor aceitou Jesus como seu salvador? Porque as suas atitudes são piores do que uma de ímpio. Mas imagine um pastor que processa irmãos por falarem a verdade. Mas na justiça, quando o juiz que fazia ali uma conciliação para remediar este assunto e perguntou ao pastor se ele não poderia perdoar aqueles irmãos. Pois nesse mesmo processo, ele estava processando os irmãos por falar a verdade. Então é que a justiça reconheceu que os irmãos não infringiram nenhuma lei, nenhum estatuto da igreja. Que tudo ali que eles estavam comentando em seus vídeos era simplesmente sobre a pessoa do gestor presidente, não da instituição. Não falamos da instituição, e sim
dos escândalos que há nesta administração. Então, será que o pastor, ele aprendeu com Jesus em perdoar? Vejam. É aquela história, quem cala consente. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? Isso, senhor. Aí vocês viram o juiz que estava conduzindo esta audiência perguntando se ele tinha mesmo o interesse de ver os irmãos condenados. Esses irmãos inocentes, que não falaram nada contra a honra da igreja e nem da dele, mas sim sobre as suas atitudes com esse ministério. Ele disse: tenho sim, em outra ocasião, nesta mesma audiência. O próprio advogado dele diz assim: Excelência, ele tem sim interesse. Ele persegue ferrenhamente esses irmãos. O próprio advogado dele falou. Então foi isso que Jesus lhe ensinou, meu pastor presidente. Será que o Espírito Santo habita dentro do Senhor? Que tipo de Espírito Santo há dentro do Senhor? Imagine um pastor sendo investigado pelo Ministério Público, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Que tipo de pastor ele faz isso? Aí vocês vão dizer: não, mas acontece que ele é meu pastor e que é bíblico que nós temos que obedecer ao pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Concordo. Temos sim que obedecer aos nossos pastores. É lógico que nós devemos, sim. Mas vocês, com esses ensinos, que eu desconfio que vocês não são guiados pelo Espírito Santo, que se vocês fossem guiados pelo Espírito Santo, vocês não seriam coniventes. Vocês teriam sensibilidade para que o Espírito Santo lhe orientassem, para que o Espírito Santo falasse com vocês, convencesse vocês que vocês estão errados, que vocês estão em falta com Deus, que vocês possivelmente estão em pecados, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas acontece que vocês ensinam esse versículo de obedecer ao pastor e vocês esquecem de ensinar, nesse mesmo capítulo 13 de Hebreus, o versículo 17, o versículo 7. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, o versículo 7. Então, se aqui diz que nós devemos atentar, ou seja, verificar, ficar atento, procurar saber se realmente esse pastor é um servo de Deus. Aí eu pergunto para vocês, já pensou se a gente ler só o capítulo, o versículo 17 e não o 13, a gente vai seguir cegamente os seus ensinos.
Mas aqui diz, atentando para a sua maneira de viver, ou seja, do pastor. Então, como é que nós vamos seguir as ordens de um pastor que está mentindo na justiça, que ele está querendo a condenação de irmãos inocentes, falar a verdade? Então quer dizer, se eu mentir, o pastor aceita. Se eu falar a verdade, eu sou disciplinado? Que tipo de Bíblias vocês têm? Então, se eu vou procurar saber como está a vida do meu pastor, para poder obedecê-lo, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Eu não quero imitar o Senhor não, meu pastor. Eu não quero imitar o Senhor não. Deus me livre. Sangue de Cristo tem poder. Segundo as investigações, o senhor, junto com a irmã Aimé e o presbítero Adalto Santos, praticaram rachadinhas. Quem está dizendo não sou eu, são os processos. Inclusive, eu tenho os processos. Mas houve aquele desenrolar no processo e sabemos em que deu. Como é que eu vou obedecer a um pastor que mente na justiça? O que é que o senhor tem de bom para esse ministério? Mentindo na justiça, meu pastor. João 8,47 para a sua meditação. Se arrependa, meu pastor, enquanto há tempo. E vocês, ministros? Já que vocês apoiam tanto essas coisas, o seu Espírito Santo é mudo, cego, surdo, não vê, não fala, não orienta. Então, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mentir é coisa do céu ou do inferno? Praticar esses escândalos, essas coisas que estão nos processos, é do céu ou do inferno? Isso é licitude ou ilicitude? É bom ou ruim? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Se vocês não fazem nada, joga tudo para debaixo do tapete. Que tipo de Espírito Santo tem nos senhores? Será que Deus está aceitando o trabalho de vocês? Será que Deus está aceitando as suas orações? Será que seus ensinos estão sendo válidos para esse ministério? Que tipo de caráter vocês estão formando desses jovens, desses adolescentes? Que exemplos vocês estão dando, ministro, para essas pessoas que estão sendo formadas para assumir vocês no futuro, se Jesus não voltar? Estou apenas perguntando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Se vocês podem fazer algo para reverter essa situação e não fazem, vocês são coniventes e estão em pecado, segundo está aqui em Tiago. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês, ministros, não estão fazendo nada de bem para este ministério. O que de bem vocês podem mostrar para Deus? Pois o nosso pastor presidente, ele está milionário. Mansões em uma rua, ele comprou 2 mansões, número 304 e 404, Rua Ferreira Lopes, aqui em Casa Amarela. Fazenda para a irmã Judite. O filho dele tem uma cobertura aqui próximo ao Carrefour, na Torre. E tantos outros bens. R$500 mil, incluindo a família. O pastor, com as benesses, R$200 mil. Vocês gostam de pobre ou é dos dízimos dos pobres? Pois é, meus amados.
se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e que Deus nos ajude para passar por esses dias difíceis, pois esses ministros estão assim. Não entregue seus dízimos na IEADPE. Contribua com os pobres, porque Tiago diz, 1,27, que a verdadeira religião que Deus deixou é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Tiago 1,27, ali está a verdadeira religião, o verdadeiro ministério. Contribua, ajude os pobres, menos essas pessoas que são travestidos. São pastores, mas as suas atitudes são de lobos. Pois é, meus amados, fique toda na santa paz do nosso Senhor Jesus e aguarde outros assuntos, pois não vai parar por aqui. Fique toda na santa paz do nosso Senhor Jesus.